Salve, salve rapaziada ligada aqui no canal do Beijo, estamos de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai trazer aí as últimas informações do tricolor do Morumbi para você de casa nesse domingão, hein? Vamos falar sobre recorde de bilheteria da torcida tricolor. Também te conto sobre Lucas Perry demonstrando total ingratidão para o clube que o formou, que no caso é o São Paulo Futebol Clube, onde ele ficou 9 anos sendo formado, recebendo ali uma grana, também sendo se desenvolvendo para o futebol e hoje está se tornando um dos melhores goleiros do Brasil, com toda certeza muito por conta do São Paulo que abriu oportunidade, mas mesmo assim ele cuspiu no prato que ele mesmo comeu. Arnaldo Ribeiro detona o Rames Rodrigues por pênalti perdido. Vou te contar tudo isso e muito mais a partir de agora, fica até o final e não saia por nada, tá? Vamos começar falando sobre a bilheteria tricolor. A torcida tricolor vem batendo recorde atrás de recorde e no último jogo do São Paulo contra a LDU de Quito no Morumbi, bateu mais um recorde. São Paulo embolsou de bilheteria ali na renda cerca de 3 milhões de reais e alcançou a marca no ano, a marca total, né, da renda bruta de 69 milhões e 300 mil reais, uma baita de uma grana, quase 70 milhões de reais só de bilheteria, e esse valor aí é 3 vezes mais do que o São Paulo embolsa por ano com o patrocinador master do clube, a Sportsbet.io. É um número bem significativo da renda de bilheteria do clube do Morumbi, e com esse valor de 69 milhões e 300 mil reais, São Paulo bateu o recorde da temporada passada, que era a maior marca já registrada do Morumbi, que era de 65 milhões e 400 mil reais. O recorde tem uma representatividade ainda maior para o clube do Morumbi, isso porque o São Paulo fez 27 jogos esse ano contra 39 do ano passado. Então o São Paulo conseguiu uma grana maior com menos jogos de bilheteria, né? Então é uma marca assim muito significante, porque São Paulo ainda vai ter mais alguns jogos no Morumbi e vai superar ainda mais esse valor atual, né? Um baita recorde. Bom, outro recorde que São Paulo está próximo de bater é referente ao público total, com 52 mil pessoas aí que estiveram presentes no Morumbi na última quinta. São Paulo chegou à marca de 1 milhão e 200 mil ingressos vendidos e falta apenas 50 mil para bater o recorde também do ano passado, que era de 1 milhão 260 mil ingressos aí vendidos, tá, gente? São Paulo tem uma boa média, geralmente 40 mil, 50 mil pessoas vão no Morumbi. O recorde poderia ser batido hoje na partida contra o Coritiba, só que a partida foi adiada por conta do derby que vai ter entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Então o próximo jogo de São Paulo será no dia 20 contra o Fortaleza, e o São Paulo provavelmente baterá esse recorde aí que foi estabelecido no ano passado, né? Vamos falar agora sobre polêmica, porque o jornalista Arnaldo Ribeiro detonou o Rames Rodrigues e ele mostrou realmente o que é o nível de jornalismo hoje em dia, né? O jornalismo acabou. E o Arnaldo Ribeiro colocou toda a culpa, toda a responsabilidade da eliminação do São Paulo na Copa Sul-Americana nas costas do Rames Rodrigues, o que é um completo de um absurdo. Abre aspas aí para as palavras do Arnaldo Ribeiro. Quando você contrata um jogador que é uma sumidade técnica, ele perde o único pênalti, o culpado é ele. Me perdoa, o culpado pela eliminação do São Paulo foi o único cara que perdeu o pênalti e o único cara que não poderia perder o pênalti. O Rames Rodrigues foi contratado para situações como essa, fecha aspas. Mas como assim não poderia perder pênalti? Todo mundo pode alguma vez perder pênalti. Isso é normal. O Caleri já perdeu pênalti, o Luciano já perdeu pênalti. Um monte de jogadores de São Paulo e de outros clubes já perderam pênalti. O Rafael Veiga, que era um dos melhores cobradores de pênaltis do futebol brasileiro, já perdeu pênalti. Assim como o Reinaldo, que pra mim é um dos melhores ainda batedores de pênalti, perdeu pênalti. Nunca tinha perdido aqui no São Paulo, mas foi pro Grêmio lá e perdeu pênalti. Isso é natural. Uma hora o cara vai errar um pênalti na vida. Nem todo mundo acerta todas. E a culpa é do Rames pela eliminação, Arnaldo. E os gols que o Caleri perdeu, por exemplo? Não fizeram falta? Não tô nem questionando, não tô nem falando do Caleri, estou comparando. Porque também foi, se o Caleri tivesse feito gol, os gols que ele perdeu, o São Paulo nem iria levar essa decisão para os pênaltis. E outra, se o Rames Rodrigues não entra e dá assistência pro Arboleda, esse jogo nem iria para os pênaltis, porque o São Paulo seria eliminado. Então você colocar a culpa da eliminação toda nas costas do Rames Rodrigues é um pouco de responsabilidade. E o péssimo primeiro tempo do São Paulo lá no Equador, que o time não deu um chute no gol, o Rames Rodrigues não estava no jogo. Entrou só no segundo tempo e melhorou o time. E aí? Isso o Arnaldo Ribeiro não fala. Então é um jornalismo absurdo, e o Arnaldo foi além ainda, abre aspas. O Rames Rodrigues, que agora vai para a seleção da Colômbia, está devendo porque, a despeito de todo esse enredo no jogo de ida e no jogo de volta, ele tinha a bola na marca da Cal.
limpa para fazer o gol e ele errou. O cara que não podia errar, errou, fecha aspas, disse o Arnaldo Ribeiro. Alguém aqui, em sua consciência, concorda com as palavras do Arnaldo Ribeiro? Será que tem algum lunático como ele que concorda com essas palavras de jogar toda a responsabilidade da eliminação do São Paulo para ele deu nas costas do Rames Rodrigues, porque o Rames Rodrigues sim errou o pênalti decisivo, não poderia errar, não era para ter errado, foi mal na batida, mas também ajudou o São Paulo a levar essa decisão para os pênaltis, para o São Paulo ainda estar vivo diante do seu torcedor para uma decisão de pênalti. Mesmo assim, o Arnaldo Ribeiro não leva essas coisas em consideração. E pensar que tem muita gente que gosta do Arnaldo Ribeiro, que acompanha o Arnaldo Ribeiro, né? As lives dele bomba e tudo mais. Se esse é o nível de cara que vocês gostam, gente, então sinto muito, não sei o que pensar, não. Falando nesse jogo da Sul-Americana aí, a gente tem que parabenizar o Júlio Casares porque ele finalmente apareceu na hora da derrota, né? A gente geralmente critica ele porque na hora das derrotas do time ele some aí por um mês aí quase, né? Não fala nada, mas quando o São Paulo ganha, ele é o primeiro a postar alguma coisa aí, sendo um cara bem oportunista, né? Muitas das vezes. Mas dessa vez, depois da derrota do São Paulo contra a LDU, não foi uma derrota, foi perder nos pênaltis, né? Nas suas redes sociais, o Júlio Casares enalteceu a equipe e postou o seguinte, abre aspas: "Tenho orgulho desse grupo, atletas e profissionais que honram a nossa camisa, que não se entregam, que eliminaram grandes rivais e que nos colocaram na final da Copa do Brasil. Time que luta com dignidade, time que ganha clássicos, jogadores que deixam tudo dentro de campo, atletas que choram, que sentem a eliminação, que respeitam os torcedores e assumem posições perante o grupo", fecha aspas, disse aí o Casares, né? O texto é bem maior do que isso, mas eu não vou ler porque é muita coisa. Se você quiser ler é só dar uma pausa ou entrar lá no Insta do Júlio Casares. Parabéns a Júlio Casares pela postura e parabéns ao grupo, gente. O grupo realmente, o time não foi um time que jogou pra perder, um time covarde, um time bunda mole. Não foi um time guerreiro, um time que entregou tudo de si, que tentou até o último momento, meteu bola na trave e os caramba, o goleiro dos caras salvou, e aí na decisão de pênalti, infelizmente o Rames errou, e os caras da LDU foram perfeitos na batida. O Rafael, que muita gente critica por pular só de um lado só e adiantado, ele acertou 2 vezes o canto da batida da LDU, só que a batida foi muito bem feita, as duas, e acabou que o Rafael não conseguiu chegar na bola, né? Vamos falar agora sobre o Lucas Perry, que foi convocado para a seleção brasileira para os jogos das eliminatórias da Copa, né? Nos dias 7 e 12 de setembro, ele foi convocado por conta da lesão do Bento, do Atlético Paranaense, sofreu lesão, e o Lucas Perry foi convocado aí pelo Fernando Diniz. E ao ser entrevistado sobre essa convocação para a seleção brasileira, uma ótima oportunidade, o Lucas Perry enalteceu e agradeceu ao Náutico, onde ele ficou por 7 meses e pegou demais lá, e ao Botafogo, onde está por 1 ano, né? Completou 1 ano recentemente. Já o São Paulo, que o abrigou, que o acolheu, que o formou para o futebol, que deu uma baita de uma estrutura para ele se desenvolver e ser o que é hoje, ele sequer deu uma palavra. Ele sequer lembrou do clube onde ele cresceu e viveu e despontou para o futebol, que o fez ir lá para a Inglaterra no Crystal Palace, ter uma experiência muito grande num clube de Premier League. Ele esqueceu disso, né? Mostrando aí tamanha ingratidão para o clube que o formou ali, ele cuspindo no prato que ele comeu por muitos anos, foram 9 anos. E se ele alcançou, porque ele citou lá que jogou, né, na seleção de base, sub-17, sub não sei o que, e se ele jogou nessas seleções de base, foi graças ao São Paulo, porque nessa época ele estava aqui no São Paulo, tendo oportunidade, jogando. Ele pode sim estar chateado com o clube porque não deu tantas oportunidades para ele no profissional, isso é normal, não tô falando que ele não pode. Só que você se quer aceitar um clube que, você ficou 9 anos comendo do prato, né, tendo oportunidades, crescendo como profissional, crescendo como pessoa, sendo formado, ele fez a base no São Paulo. O São Paulo despontou ele, e o cara não citar uma palavrinha do São Paulo, mostra realmente o real caráter do Lucas Perry. Continue assim, Lucas Perry, que a sua ingratidão vai definir o seu futuro, viu? Então, vamos finalizar o vídeo falando sobre o Juliano Galopo, que nessa semana postou aí, fez um post e agitou a torcida São Paulina nas redes sociais. O meia tá se recuperando de uma lesão muito grave no joelho, que aconteceu em março, naquela partida contra o Água Santa, fatídica partida contra o Água Santa no Allianz Parque, que além da lesão do Galopo, ocasionou também na eliminação vexatória no Campeonato Paulista, né? Vai lembrar que ele passou por cirurgia depois dessa lesão aí. Nessa semana ele postou um story mostrando ali uma foto onde ele tá bem fisicamente, né? Tá forte fisicamente ali o Galopo.
e o meia tá animado para voltar aos trabalhos no gramado. O Galopo está próximo de retornar nos trabalhos nos gramados, mas não para ser relacionado, tá? Para treinar no gramado, mas ainda sem contato com o grupo, sem avançar nessa questão aí, porque ele ainda precisa retomar a forma física e pá. A volta dele à lista de relacionados deve acontecer mais próximo do final do ano. Antes de se lesionar, o Galopo era um dos principais jogadores do São Paulo e artilheiro da equipe. Em 11 jogos ele marcou 8 gols e deu 2 assistências, mas aí veio a lesão que interrompeu essa ótima fase do argentino, que tem contrato com o São Paulo até 2027. São Paulo pagou uma bala e contou com a ajuda de investidor, mas pagou uma bala para trazer o Juliano Galopo. Tomara que ele volte bem, né, gente? Bom, essas foram as informações desse domingão. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo.